Olá, amigos, estudantes, alunos da Escola Sabatina, estudantes da lição da Escola Sabatina. Bom ter você aqui, segunda-feira, 27 de julho de 2020, para estudarmos mais uma parte da Bíblia, focada no livro de Atos, um livro extraordinário dos relatos do Espírito Santo. Vamos orar para seguirmos no estudo de hoje. Oramos, Senhor, nesta hora, te agradecendo pela oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra. Usa-nos, ilumina-nos e conscientiza-nos da verdade profética. Em Jesus oramos. Amém. Pois muito bem, uma igreja capacitada é o título do estudo da lição da Escola Sabatina de hoje. O estudo começa assim. O livro de Atos tem sido corretamente chamado de Atos do Espírito Santo. Ele é uma aventura emocionante relacionada ao testemunho, à proclamação evangelística e ao crescimento da igreja. Sim, você sabe que o capítulo 2 de Atos ele é um capítulo icônico, porque é ali o registro da festa de Pentecostes e do Pentecostes, de forma mais objetiva falando, né? O evento em que o Espírito Santo batizou os discípulos de Jesus, agora apóstolos, e eles pregaram de uma forma extraordinária, inclusive em idiomas que eles nunca haviam estudado. Pessoas de várias direções, de vários locais do mundo habitado estavam em Jerusalém para uma festa religiosa judaica e ali eles foram evangelizados de forma poderosa. Ali começa então uma história de intercessão do Espírito Santo a favor de pecadores, utilizando a ferramenta preferida de Deus, que é o ser humano. O comentário a seguir assim: o livro de Atos é a história de cristãos consagrados, cheios do Espírito Santo, impactando o mundo a favor de Cristo. E é mesmo isso que acontece. No capítulo 9, 10 e 11, você tem história maravilhosa de Pedro visitando o centurião e por aí segue, não é isso? Eles foram completamente dependentes do Espírito Santo para alcançar resultados miraculosos. A história deles é um exemplo de que o Espírito Santo pode realizar por meio de homens e mulheres totalmente consagrados a Ele. Veja, a palavra-chave aqui é essa. Para fazermos a missão com sucesso, precisamos estar totalmente consagrados a Jesus. Sim. Totalmente consagrado ao Espírito Santo, sim, totalmente consagrado a Deus. Não adianta você querer ter uma comunhão meia boca e aguardar que você vai ser uma ferramenta poderosa, extraordinária nas mãos de Jesus, porque não é isso que o livro de Atos ensina. E nós somos convidados a sermos discípulos e discipuladores neste livro, de forma especial. Por quê? Como estudamos já essa semana, Jesus Cristo é o assunto aos céus e o Consolador, ou seja, aquele que vai ao lado de Paracletos, está trabalhando junto com a humanidade para salvar os pecadores. Em seguida, você vê aí na pergunta 2, né, vários textos do livro de Atos, da primeira parte do livro, objetivamente falando. E aqui, se você ler o texto, você vai achar o seguinte, que os discípulos, os apóstolos, estão agora pregando, batizando aos milhares, perseverando na doutrina, unindo a igreja, plantando igreja. Um dos segredos do crescimento da igreja primitiva foi a plantação de igrejas, ou seja, você não precisava mais sofrer como havia no povo de Israel, uma migração para que as pessoas fossem ao templo de Jerusalém. Muitos viajavam dias e viajavam apenas uma vez no ano para estar ali. Não que não recebessem um auxílio espiritual, religioso, eclesiástico dos levitas que viviam nas cidades espalhadas pelo país, não é isso. Mas em relação à casa de oração, ao templo central, era em Jerusalém que as coisas aconteciam. Então imagina que agora isso está trabalhando de forma inversa. A igreja está sendo construída nas cidades, nas regiões onde o evangelho está alcançando pessoas. E aí homens e mulheres estão sendo agregadas, milhares de pessoas batizadas ao dia. Sim, e os discípulos e os sacerdotes são multiplicados também na mesma medida. O Espírito Santo está trabalhando a todo vapor. As pessoas são sinceras, aceitam uma proposta de salvação e são agregadas ao povo de Deus. Lucas é o autor do livro. Ele já havia escrito o livro de Lucas, o Evangelho. Lucas não foi discípulo de Jesus, como muitas pessoas pensam. Ele era um médico
e ele, por encomenda de Teófilo, né? Entende-se que Teófilo não era uma pessoa qualquer, porque ele trata Teófilo como excelentíssimo senhor, não é isso? E isso é um título dado para nobreza, para pessoas de alto escalão do governo, etc, etc, etc. Então, ele no início do livro de Atos, ele se refere, olha, como eu já escrevi da outra vez, veja como Lucas teve uma vida privilegiada. Ele faz o livro de Lucas por encomenda, orientado pelo Espírito Santo, e ele conta a vida do Messias, genealogia, nascimento, início do ministério, batismo, crucifixão, ascensão, etc. E agora ele tem o privilégio de fazer um relato de um outro membro da divindade, que é o Espírito Santo. No livro de Atos, ele conta como o Espírito Santo é poderoso em atuar e está fazendo coisas que Jesus Cristo não poderia fazer, porque Jesus Cristo tinha e tem uma missão no santuário celeste para desempenhar. Sim, Lucas foi privilegiado porque ele teve a oportunidade de escrever sobre essas duas pessoas da divindade tão especiais para nós. Não é isso? Muito bem. Um resumo do início de Atos 3.000 pessoas foram batizadas em um único dia, depois 5.000 pessoas foram batizadas em um único dia, e depois em Atos 5, multidões uniram-se ao Senhor e foram batizadas. Por que foram batizadas tantas pessoas? Porque havia nessas pessoas um coração sincero, e havia nos discipuladores, nos pregadores, nos apóstolos, uma sinceridade enorme de transmitir a verdade profética de Jesus Cristo. Não é isso? Eu quero dividir com você um comentário que é muito importante. Que fosse uma única pessoa como Lídia, o carcereiro de Filipos, uma escrava possuída por demônios ou o eunuco etíope, Lucas percebeu e registrou a atuação do Espírito Santo no coração das pessoas. O ponto importante aqui é que por trás dos grandes números havia indivíduos. Isso aqui é importante na lição de hoje. Milhares, dezenas de milhares de batizados, mas esses milhares, eles são constituídos de pessoas, de indivíduos como eu e você, com uma história, com uma família, com um sofrimento, com uma luta, com uma conquista, com uma busca. Sim, entende isso? Por mais que fossem milhares, esses milhares são formados de pessoas como eu e você. Pessoas com uma história ímpar, única, conhecida pelo Senhor Jesus, pelo Senhor Deus e pelo Senhor Deus Espírito Santo. Não é isso? Jesus Cristo havia morrido por cada uma das pessoas. Certamente gostamos de grandes números, mas no fim, testemunhar é geralmente um esforço individual de coração a coração. Sim, a igreja vai ter milhares e milhões de pessoas, mas nunca num estalo de dedos e de uma forma que o indivíduo não seja valorizado. Jesus Cristo trabalhou o indivíduo sempre a pessoa foi o mais importante para Jesus. Jesus se envolveu com pessoas que a tradição judaica excluía por sua conduta, não é isso? Por sua carreira, por sua fama, pelos seus atos. Sim, Jesus via atrás desse rótulo, desse estigma, um ser humano que carecia ser salvo. Uma das razões pelas quais a igreja primitiva cresceu tão rapidamente é que ela era constantemente renovada por meio do plantio de igrejas, como falamos há pouco, não é? E hoje nós precisamos fazer a igreja crescer plantando novas sedes, novas igrejas, novos grupos, novos pequenos grupos, ir aonde está o indivíduo, a pessoa. Eu quero começar a encerrar o estudo de hoje comentando com você o que está no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 33, que diz assim: comentário bíblico adventista, ele faz a seguinte declaração: o testemunho dos apóstolos não foi apresentado em sua própria força, mas num poder que eles jamais poderiam criar dentro de si. Eles tinham energia do Espírito Divino. É o Espírito Santo que sempre possibilita um testemunho genuíno e autêntico e o torna eficaz no coração dos incrédulos. O testemunho dos crentes do Novo Testamento transpôs barreiras culturais e compeliu-os a atravessar continentes. Sim, esse é o desafio para nós hoje. Eu e você vamos sempre fazer um pré-julgamento de pessoas pelas quais vamos escolher nos aproximar para falar de Deus e do Evangelho.
sempre. Mas eu e você precisamos jogar essas barreiras por terra para alcançar pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. Ok, eu vou encerrando por aqui. Obrigado por você ter estudado comigo a palavra de Jesus Cristo. Espero vê-lo aqui amanhã, terça-feira, dia 28, para um novo estudo. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.